Gatas, estamos aqui com mais um dia do Cueca, feliz da vida. Desculpa, porque a gente é assim, Brasil. Com um 40 a menos. Não tô falando que eles estão invadindo a nossa praia aqui. Eu tô deixando, porque tem conteúdo, né, amor? Então, venha. Simples assim. Ele é mentor dos mentores. Como eu não vou deixar o homem vir? Responda, gatas e gatos. Seja muito bem-vindo, Bruno Ferreira. Muito obrigado. É uma honra poder estar aqui, compartilhar um pouquinho, para a gente bater um papo e, quem sabe, ajudar mais e mais pessoas que assistem aí. Ai, que humilde, Ah, Brasil. Ai. Joga o cabelo agora. ah. Pá, na franja. Mentor dos mentores. O que significa isso? Porque hoje a gente só tem mentores. Eu nunca Sim, vi que enxurrada é essa. cresceu muito a onda de mentores, tem crescido, A né? mentirada de mentores, né? Desculpa. Veio uma cachoeira aí de mentores, mas Nunca vi. mais do que mentores, vem um processo de pessoas que querem compartilhar com outras pessoas. Não necessariamente é um processo de mentoria. E aí vem uma intitulação como mentores, no sentido de que toda pessoa que compartilha uma experiência com outra pessoa, que ajuda, se torna um mentor, né? Mas mentor é mais do que uma intitulação, é uma metodologia, tá? Então, por exemplo, Ótimo. mentoria vem de mentoring, de saber o que fazer. Existe um processo, existem princípios que precisam ser observados, Deu para pressupostos entender, gatos básicos, e né? gatas. Então, assim, não é simplesmente vou Princípio. abrir uma mentoria, tô ali. Não. Existe um processo para que uma mentoria seja uma mentoria com Pois uma bem. pessoa. Existe uma metodologia por detrás de uma mentoria. Existe uma ética, de uma lógica, de uma inteligência por detrás de uma mentoria. Então, assim, essa crescente da mentoria tem se colocado e falar, eu então só vou ali, vou colocar as minhas ideias, vou vender e vou compartilhar com as pessoas. Não necessariamente. Porque Ótimo. para um aprendizado, por exemplo, eu quero te vender uma mentoria. Vamos lá, eu quero te vender uma mentoria. Eu tenho a Quase minha vendeu, viu, metodologia. bem? Cá pra nós. Tenho Eu uma quero, olha aqui, metodologia, ó. né? A metodologia, ela tem que perceber o seguinte: tá, tudo bem, a minha metodologia para a mentoria, eu tenho que saber se você está apta ou se a minha mentoria é para você. Então a mentoria não é para qualquer pessoa, porque eu quero saber se a minha experiência também, ela vai somar para o objetivo que você quer alcançar na sua vida. Se não são duas frustrações, gente. Não, eu vou te oferecer algo, vou compartilhar, não equivale àquilo que você procura, seu objetivo não vai ser alcançado, a minha mentoria não vai ser eficiente, saem os dois frustrados. E eu vou meter o pau em você. E exatamente, e não vai dar certo. Não Então, vai. uma metodologia, eu preciso entender se o meu objetivo, né, dentro da minha mentoria, dentro daquilo que eu entrego, é aquilo que realmente vai fazer a diferença para o seu objetivo. E dentro disso, saber como que é o seu aprendizado mental. Então eu tenho que respeitar o aprendizado mental de toda e qualquer pessoa. Então existe uma lógica emocional de conteúdo. Existe uma lógica de entrega de conteúdo. Não é só derramar conteúdo e derramar experiência na cabeça da pessoa. Você tem que saber como fazer isso para que a aprendizagem seja verdadeira. Você tem que saber Tem que ter como uma. direcionar a pessoa. E a pessoa tem que absorver isso, Sim, porque gente. senão eu só vou derramar um monte de informação para você e como que você vai aprender? Então, Ótima pergunta. né? Então assim, Então, povo, mentoria tem para de processo. falar que vocês são mentores. Isso não vai mudar nada. Vocês querem um título que vocês não têm. É horrível isso. Pelo amor de Deus. Vamos começar menos, que o menos chega no mais? Agora, o mais para chegar no menos é super fácil, viu? É, E não então, reverte. então vem essa questão muito importante, né? Quer ser mentor, não tem nenhum problema ser mentor, mas aprofunde, busque conhecer Não vai estudar, como as pessoas Bruno. funcionam, busca saber como que é o processo emocional, busca saber como é o processo de aprendizagem e depois você atrela com a sua experiência, com a sua área que você quer compartilhar como mentor e oferece isso com as pessoas dentro dessa metodologia. Agora vem lá, você vê uma metodologia de mentoria, primeira sessão é isso, segunda sessão é isso, terceira sessão é isso, quarta sessão é isso, numa coisa bem rígida. Falei, isso não é mentoria, isso é uma consultoria.
Porque eu estou O povo mais está esquecendo. preocupado em te entregar um conteúdo Do do que que resolver seu saber qual problema. é o seu problema, que a minha experiência vai te ajudar. E mentor é aquele que, no caso, se a minha mentoria fosse dentro dos nossos objetivos ecológica, né, equiparasse aqui, eu ia ouvir o seu objetivo primeiro, ia formatar algo dentro da sua demanda, da sua Então, vida para te direcionar. Claro, com a minha metodologia, que a minha metodologia é baseada na minha história, na minha experiência, que eu vou te direcionando. Aí sim. Porque senão vira um processo de consultoria. E aí não dá certo. E como que é seu processo de aprendizagem? Como que você está colocando isso em prática? Existe algum padrão limitante que dificulta a sua aprendizagem? Eu tenho que saber isso também. que Eu atuo, né? momento da vida você está? Exatamente. E aí existem uns problemas, tem algumas questões bem interessantes. Às vezes a gente quer entregar um conteúdo, uma mentoria, um treinamento, um workshop, mas o meu nível de consciência, né, de todo o aprendizado, de todos os cursos, todas as buscas que eu fiz, é um nível de consciência, certo? Então eu tenho um nível de experiência por todas as buscas. Quantos anos você estudou até hoje? 19 anos. 19 anos trabalhando com desenvolvimento humano. Então pronto. Então, aí pegando Respondeu a aí, pergunta, Brasil? se são 19 anos trabalhando com desenvolvimento humano, eu não vou desenvolver uma metodologia pensando que ela serve para mim. Porque senão, quando eu for entregar isso para você, eu estou te tratando como se fosse eu. Esse conteúdo vai servir para você? Não, não vai. Porque você não tem as experiências que eu tive, você vai passar por elas ainda. Então eu vou ter que falar Nem. sobre o óbvio, vou ter que ser mais claro, eu vou ter que ser superficial. Para mim, sim, mas é profundo para você. Essa é a diferença que a gente tem que entender. Porque tudo aquilo que a gente entrega tem que ser medido de acordo com o nosso cliente e não com a nossa vontade de entrega. Eu sou uma ferramenta e não o objetivo da minha mentoria. Arrasou, cachorro. Vou contratar hoje. Então, por exemplo, Cheque, Thalita. você que está aí, Cheque, nem usar mais né? cheque. Ai, Então, são por exemplo, 40 a mais do eu vou ser inferno. ferramenta para você. Eu sou ferramenta. Concordo Eu não sou objetivo, eu plenamente. sou apenas uma etapa. Eu sou um acessório do seu objetivo. Concordo Apenas plenamente. isso, um auxílio. Mas eu não sou. É porque existe aí o processo, né? Ah, vou me tornar mentor. Aí o pessoal que está mais preocupado, eu sou o mentor, eu vou ganhar Título. com isso. E aí não tem nada a Vai ver. ganhar o quê? Mas aí vem a preocupação. O meu produto está servindo a quem quando eu faço isso? A mim ou ao meu cliente? Quando eu falo que eu sou mentor, na minha postura, eu Ego, estou meu bem. servindo a você, que Então, é mas. minha cliente. Hum, Mas quando tem essa postura de, eu sou mentor, eu sou mentor, eu sou mentor, é mais uma postura de servir a si mesmo do que o objetivo eu do falo, cliente que o vem. ego é um péssimo patrão. Exato, É um ótimo serviçal, com certeza. só que ele é péssimo patrão. E tem que tomar cuidado. Aonde você quer chegar com tudo isso também, né? E aí onde Uhum. vem todas essas andanças, que vem PNL, que é a minha especialização, né? Que vem a neurosistêmica, e aí vou Fala um fazendo tudo isso. pouquinho, PNL. Bom, PNL, o que que é a PNL? A Programação Neurolinguística, né? Essa é uma etapa Tristeza essencial que que 40 a mais aqui, tá, gato? tá Então perfeito. Não vou devagar, falar, tá, vou meu ser bem. bem didático. Didático. Por favor, não use termos Ó, vamos, técnicos. vamos, vamos pensar da seguinte forma: programação neurolinguística. Programação vem de programas, configurações, né? Programas de computador, aplicativos, hoje celular, né? São os programas, os aplicativos, vêm os Hum, programas. Neuro vem de mental, mente, e linguística, comunicação. Então, programação neurolinguística não é ciência. Se alguém falar que é ciência, sai correndo. PNL não é ciência. olha, eu achava que era. Não é. E para mim pouco importa, nem quero que seja. PNL é uma Por ferramenta. que que todo mundo fala que é ciência, Não gente? é. E o fato dela não ser ciência Não deixa menor, não ok. diminui, muito pelo contrário, aumenta ela. Porque se ela é ciência, ela é rígida e ela se bloqueia para crescer. É, porque ela não dá pra expandir. Né? Então ela não vai conseguir se expandir. Então, como ela vem expandindo, então ela não é ciência. Ela é uma pseudociência, sim, mas ela tem as mesmas bases da própria psicologia, inclusive. Só que por caminhos diferentes. Hum, Apenas isso.
Então, a programação neurolinguística ela é uma ferramenta, uma filosofia, vamos colocar assim, hoje ela é uma filosofia, nem ferramenta mais. É uma filosofia de vida, Hum, que estuda o quê? Como que a sua mente funciona. espetacular. Como que você trabalha as suas programações internas. E o que que significa essas programações internas? Na nossa vida, na nossa experiência, quando vem pai e mãe, gameta masculino, gameta feminino. Células do gameta masculino, células do gameta feminino. Essas células, e eu não estou falando de DNA, estou baseando no conceito da epigenética, tá? Da biologia da crença. Sim, Carregam informações dos ambientes dessas famílias. Então, meu pai e a minha mãe se uniram, trouxeram informações, cada um do seu sistema, do sim. seu ambiente, da sua cultura, do que eles acreditavam. Surgiu, juntou os dois, nasce o Bruno. Então, pai e mãe, nasce Andrômeda. E ali nasce Andrômeda com o quê? 50% de cada um. Com É. informações de pai e mãe, com alguns programas já inseridos. Essa é a bosta. E essas são as que nós chamamos de programações. Você já vem com algumas informações de ambiente. Isso é natural, tá? Isso é natural. Isso é importante também para nós. Porque essas informações que são advindas, e a gente traz essas informações a nível celular desde que a célula surgiu. Por quê? É a nossa célula que trabalha a adaptação do ambiente. E tudo que você tem de informação de pai e mãe traz informação de como você sobreviveu também. De como que eles sobreviveram. Então isso tem Uhum. informação boa e ruim. Quando a gente fala, essa é legal, essa é a merda, é legal falar isso, porém, se não fossem essas merdas, também não estaríamos aqui. Então Sim. isso é interessante. Só que vamos lá, programações neurolinguísticas. Essas programações neuromentais influenciam na nossa forma de ser no mundo. Essas informações que nós carregamos influenciam direta e indiretamente na forma como nós vamos ser, comunicar, as palavras que nós vamos usar, os gestos que nós utilizamos. Então, a linguística da comunicação não são só as palavras. E a forma como nós gesticulamos, nos relacionamos, é uma relação direta de como que a nossa mente funciona. Então, as nossas palavras representam um reflexo direto do que tem na nossa mente. Então, cuidado com a forma com que você alimenta a sua cabeça. Já viu que eu ferrei, né? Falei a merda. Não, mas isso mas essa é a ideia. E aí Já tá por abaixo. programação neurolinguística estuda isso, como que sua mente funciona. E por que que isso é importante? Quanto mais eu sei como que eu funciono, como que a minha mente funciona, quais são as informações que eu carrego, de onde eu venho, que aí, agora com a neurosistêmica, que é um novo conceito que eu tenho trazido, mas isso aí não tem por que a gente aprofundar, só entender Claro que agora. tem. Não, mas eu vou colocando aqui nos Tá. conceitos, né? Na ideia de que as informações que nós temos representam as nossas configurações. Nós fomos configurados assim. Mas o fato de ser configurado com alguma informação não quer dizer que você tem que ser assim ad eterno. Isso que eu ia Porque falar você agora. cria novas configurações. Lembra lá do primeiro computador, o DOS? Primeiro computador, Puta DOS. merda. Qual é o problema hoje que a gente fala? Essa programação do DOS, aí agora vamos lá, primeiro computador. Só que a gente vai crescendo, certo? Então Sim. imagina que você nasceu e você nasceu com um DOS. Só que você foi crescendo, a sua carcaça foi crescendo, seu corpo foi crescendo, seu HD você foi aumentando. E aí você foi mantendo o sistema operacional DOS, Hum. só que você só foi colocando HD. Você só foi colocando nova informação, mas você não se atualizou na sua configuração. Então você está crescendo no Entendeu. corpo com uma mente infantil, uma mente desatualizada. Então a Gente, sexo PNL ela acontece nos comigo. ensina a atualizar as informações que a gente tem na mente para viver melhor. Então a PNL ela deixou de ser uma É um ferramenta, método de vida. é um método de vida. Os médicos do Deepak Chopra, inclusive, da clínica do Deepak Chopra nos Estados Unidos, eles consideram a PNL não como ferramenta, mas como uma filosofia. Hum, Isso é interessante, porque à medida que a interessantíssimo. gente aprende a colocar a PNL na vida, que é compreendendo que todos os nossos. Vou falar algumas ideias da PNL, Tá. né?
que os nossos comportamentos, eles advêm de uma intenção positiva, genuína. Ah, Bruno, mas todo comportamento tem uma intenção positiva? Sim, ele é motivado positivamente. Agora, se ele gera uma consequência para você, não interessa. Em mim ele teve uma intenção positiva. Só que a Um gente, exemplo, Bruno. vamos lá. Eu mexi esse copo aqui, mas ele te incomodou. Hum, Um exemplo bem prático. Mexi o copo aqui, levei ele mais para perto de você. hum, A minha intenção positiva é te levar à água. A minha intenção positiva é te dar água. Mas ele te incomodou. Mas é, para que ele tá fazendo isso? Para que ele tá aproximando o copo para mim? Tá tirando o meu design da sala? Vamos dar um exemplo assim. ah, Tá julgando um comportamento, certo? certo. Mas ele te gerou uma consequência negativa. Te gerou Hum, uma resposta negativa. Mas dentro de mim, teve uma intenção positiva. Só que hum, aí vem uma outra questão. A intenção positiva de uma ação não elimina a consequência dela, tá? Porém, quando a gente conhece a intenção positiva nossa, a gente começa a sentir o seguinte: a minha intenção positiva é te levar à água, certo? A minha intenção. sim. Só que eu tive um comportamento de aproximar a xícara de você. Qual foi o problema? A minha intenção ou o comportamento? O Comportamento. comportamento. A minha intenção de te dar água foi Foi legal. ótima. Então, o que que eu faço? Eu estou no DOS. Eu não estou atualizando a minha caixa de ferramentas de quais tipos de ações eu posso ter para ser mais efetivo na minha intenção. Ao invés de Podia querer te perguntar. incomodar, eu poderia. Você quer, aceita uma água? Ao invés de te incomodar, eu poderia te perguntar. Eu poderia ser mais efetivo e escolher uma nova ação. Então, quando a gente entende que Isso as ficou super nossas claro para elas. intenções positivas são importantes e a gente precisa adequar as nossas ações com as intenções positivas e que você não é obrigada a compreender a minha intenção positiva. Você não é obrigado. Quem tem que saber dela sou eu. E quem tem que ser efetivo com a minha intenção positiva sou eu, junto com você, que estamos aqui numa conversa, certo? Por quê? Porque você pensa de forma diferente de mim. Então, não é óbvio para você querer me entender. Você não tem uma bola de cristal, ou você não é o professor Xavier do X-Men E também para ler a não minha tem. mente. E também não tenho a obrigação de. Também não tem. Então, nas nossas relações, é importante, dentro da PNL, nós fazemos muito isso, que é, a minha comunicação, o impacto, né? Outra frase da PNL, o impacto da minha comunicação não é aquilo que eu quero gerar de resultado, mas é a resposta que eu obtenho de você. Maravilhoso isso. O maior resultado não é aquilo que eu desejo, mas eu quero saber da sua resposta. Se eu fui A efetivo da resposta. comunicação, é a sua resposta. Por quê? Sim. A máxima da PNL que a gente fala é mapa não é território. O que significa isso? Porque muita gente fala e tal. O que é mapa no território? Na nossa cabeça, eu não estou falando das nossas programações, Sim. dessas informações inconscientes que a gente carrega. Isso é o nosso mapa. Essa é a experiência que é única minha. Todas as formas como eu tenho de ver o mundo, de interpretar, de sentir, de interpretar as coisas. Esse é o meu mapa. É a forma como eu enxergo. É como se eu tivesse um óculos, eu enxergo esse mundo através do meu óculos. O seu óculos é outro. O seu óculos é o seu Hum, mapa. Mas esse meu mapa é o quê? Todas as minhas experiências de vida, as minhas práticas, as minhas buscas, o meu conhecimento representa o meu mapa. Você sabe disso? Não, não sabe, Não, porque ele é meu. E eu sei do seu? Também não, não. porque ele é seu. Então, mapa não é território. E qual é o nosso problema? De eu achar que você é obrigado a entender o que está somente na minha cabeça. E aí isso gera problema onde? Relacionamento, Mãe de Ná, é que eu falo. Mãe de trabalho. Ná. É, você não é mãe de Não nada, é mãe de Ná, gata. né? Desculpa, não dá. E aí gera problema no trabalho, gera problema no relacionamento, porque você fala, não é impossível, você me conhece há tanto tempo, você não sabe disso? Não, não sei ler mentes. Você nunca me falou. A clareza da nossa E o informação fica óbvio só não aqui. é óbvio. Não, Desculpa. não é. Então a PNL traz essa filosofia de vida para deixar as pessoas mais leves e entender que cada pessoa é única. Não existem pessoas iguais. Não existem. Não existem.
Por mais que você tenha, Eu falo isso todo dia. somos irmãos, somos tratados. Não, 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 não. concordo plenamente. Não existem pessoas iguais. E o fato de Ainda tratar você bem. como diferente me faz querer ter mais clareza de quem eu sou, para que você me compreenda por inteiro e não pela metade. E é assim que a gente aprende a se Maravilhoso. relacionar melhor. Que é? Então, a PNL, ela nos ensina isso. Quando eu entendo que você é diferente, eu trato você melhor e eu consigo ser inteiro e ter maior clareza na minha comunicação. Não tratar o óbvio, né? Como você sempre diz, o óbvio o óbvio não é óbvio, porque ele fica preso na minha cabeça. Então, sabendo que você é diferente de mim, eu consigo ser inteiro. Como? Inteiro como? Ter maior clareza, ser mais verdadeiro, Ai, né? vou rir. Então é tudo isso. PNL nos ajuda a conviver melhor. Gente, formadíssimos agora em PNL. Quem não tiver, procure pelo Bruno Ferreira no Instagram, tá? Simples assim. Mentor dos mentores. Isso aí vem justamente porque hoje eu tenho ajudado pessoas que trabalham com desenvolvimento humano a serem mais efetivos naquilo que entregam. Então, por exemplo, eu venho com treinadores, profissionais do desenvolvimento humano, mentores empresariais, né, que atuam ajudando empresários como mentores no desenvolvimento de cultura, desenvolvimento interno, e eles estão sem uma metodologia específica de alcance de resultado, vamos dizer assim. Então, por isso que hoje, mentor de mentores? Sim, mentor de mentores para dar uma metodologia, para dar sustentação naquilo que eles entregam, para dar manutenção e realmente gerar um resultado efetivo naquilo que eles entregam. Que na verdade todo mentor precisa ter um mentor. Exato, porque senão ele fica meio incongruente, vamos dizer. Meio não, ele fica Inteiro, incongruente. Porque, querendo ou não, quem também trouxe ele até aqui? Né? Como que ele vai provar da própria metodologia? Eu não tenho um mentor, eu tenho os meus mentores, né? Que eu tenho mentores por área, né, na minha vida também. Então, são mentores de mentores também? São, porque eu tenho um mentor dentro dos meus projetos de entrega, eu tenho um mentor dentro do meu projeto de vida. Então, também tenho os meus mentores, porque eu vivo isso, né? Então, passo também pelo mesmo processo que eu entrego para os meus mentores. porque na verdade as pessoas, elas, quando elas se tornam de fato mentores, eu acho que elas esquecem que elas precisam fazer uma reciclagem. Eu acho o seguinte: mentor é mais do que um título. Mentor é um reconhecimento do cliente vendo em você o mentor dele naquela área dele, Com o resultado. com o resultado. Então, mentor é É mais do que uma inevitável. formação. Ah, fiz uma formação em mentor, fiz uma formação de mentoria, ou tenho um produto de mentoria. Não, ser um mentor, vamos lá, ser mentor. Se a gente está Que eu falando acho de que ser, é é identidade, tá? identidade. É identidade. Perfeito. Então, qual é o meu papel como mentor? Meu papel como mentor é direcionar. É te levar para o objetivo dentro da minha experiência, que os nossos objetivos eh, são compartilhados e você tem um objetivo que não está conseguindo alcançar ou está com uma limitação que não está conseguindo lidar com ela, porém eu já passei por ela. Eu já passei por essa experiência. Eu já passei por esse caminho e alcancei o resultado que você deseja. Então eu sou mentor nessa área. Excelente. Eu acho Então eu que sou esse é o mentor papel. dentro do projeto que eu tenho experiência. Então, nós não somos mentores assim, atravessados de qualquer assunto. Não, você é mentor dentro daquilo que você tem expertise. Então, não é o que está acontecendo no mercado. Né? Porque aí vem uma confusão e atrapalha. Mas é aquela mesma questão de aproveitar a onda da oportunidade. E aí quem cai no mercado também? Esse próprio profissional ele tende a cair também, porque lá no mercado estão querendo isso, então vou abrir para esse Mas antes dele mercado. cair, ele já fez um estrago. Só que aí ele já fez, só que ele também cai depois. Então, assim, é a onda daquilo que eu. Tem uma frase que é bem interessante. Eu recebo aquilo que eu entreguei. Eu recebo aquilo que eu entreguei. Tá? Então, o que é interessante sobre essa frase? Né? Recebo aquilo que eu entrego. As pessoas que estão entregando pela incongruência vão receber mal por isso também. Porque a conta não vai fechar.
né? Então, Tenho assim, cá minhas dúvidas. é, vai depender de cada um. Então, por isso que a gente tem que reconhecer dentro de cada um, porque isso é muito subjetivo. Então, não posso falar sobre pessoas específicas. Eu É, posso falar sobre a metodologia, sim, né? sim, Eu posso falar sobre o processo de aprendizagem e como uma pessoa aprende. Então, concordo. como que um mentor também aprende e como que esse mentor ele pode ser direcionado. Então, como eu já passei por esse caminho, é justamente nesse caminho que hoje eu atuo, ajudando treinadores, ajudando mentores a terem uma metodologia que dê resultado de verdade, porém com uma verdade na entrega dele. É Hum, isso que eu faço. perfeito. Eu acho que é isso que a gente precisa, dessa verdade. Acho que essa verdade não está existindo ultimamente. É porque senão fica mais um jogo de oportunidades de mercado. Só que hoje, o próprio marketing, vamos utilizar da seguinte forma: eu tenho o meu posicionamento, a onda que eu defendo. Eu sei a, a, aquilo, a expressão que eu defendo. Eu sei a verdade que eu defendo. Sim, a sua bandeira. Eu tenho a minha bandeira que eu defendo. Isso é o meu posicionamento de mercado. Então, nesse meu posicionamento, eu também levo para esses profissionais treinadores, ao invés de entregarem a mesma coisa, qual é a sua verdadeira expressão dentro da sua metodologia, dentro da sua entrega, que vai comunicar com as pessoas que precisam disso. Então, você não vai trazer qualquer cliente. E aí você deixa de ficar buscando clientes e os clientes que precisam de você que vão se conectar com a sua verdade. Essa é a diferença. Hum. Porque um profissional que ele é verdadeiro, um profissional que entrega de verdade, um profissional que ele é conectado com a sua verdadeira história, sabe seu posicionamento, conecta a sua metodologia, que é aquilo que é real de si, para o outro, e sabe um método de levar esse aprendizado para as pessoas, ele gera resultados para uma vida eterna para aquela pessoa também. E resultados não só no que ela estava buscando. Não, não, em todas as áreas na vida daquela pessoa, porque reverbera em tudo. Porque o mentor ele tem que entender o seguinte: por mais que eu seja um mentor empresarial, eu não atuo somente na empresa daquela pessoa, eu atuo no sistema dela. Porque aquele empresário, ele é empresário não somente na empresa, ele é uma pessoa. E é isso que a gente tem que entender quando a gente fala de mentoria. Eu estou mexendo com um sistema e não somente com um papel. E qual é o problema das mentorias hoje? Eu sou um mentor de Quando se fala autoestima. sistema, Vou dar um exemplo, né? Eu porque aí a sou pessoa vai muito além. A hora que você fala isso. sistema, eu entendi O o que você quis sistema que eu dizer. falo assim, quando você trabalha uma pessoa, essa pessoa ela está dentro de um sistema. O que que é um sistema? Ela exerce vários papéis na vida. Ela é pai, ela é filho, ela é marido, ela é esposa, ela é líder, ela é chefe. São vários papéis. E aí tem mentoria para líderes, mentoria de autoestima, mentoria de amor próprio. Você está vendendo mentoria de ferramentas e não de resultado. Hum, Então você está entregando ferramenta. Qual é o verdadeiro posicionamento que você tem aqui? Se você está vendendo autoestima, é através da autoestima que você está levando a pessoa para um resultado. Então venda uma mentoria do resultado e não da ferramenta. Porque mesmo quando você fala agora sistema, eu estou vendendo uma mentoria de empresário, de líder, mentoria para pais. Existem todo tipo de mentoria. Quando eu estou falando mentoria para empresário, para líder, para pais, é uma pessoa que está ali. E quando eu estou falando com essa pessoa ela é englobada dentro dela por um sistema de crenças e valores que estão em todas as áreas da vida dela, não só naquela área da mentoria. e se essa pessoa tem crença limitante? Exata, é aí onde eu ia entrar. Exatamente nesse ponto. Por exemplo, se eu estou fazendo uma mentoria de liderança, só que eu estou com dificuldade com esse líder na mentoria de relacionamento com pessoas. Eu estou percebendo nele um bloqueio de relacionamento. Será que isso se repete somente na liderança? Será que isso acontece só no sistema profissional, trabalho? Eu acho Não. que não. Isso está reverberado também no relacionamento amoroso, isso tem raízes mais profundas de questões de parentalidade ou questões de origem familiar, significados. Isso é um tipo de emoção mais presa, é interno. Só que o mentor, ele tem que ter um certo cuidado que nesses momentos ele não atua como terapeuta. Mentor não é terapeuta. Só que nós Ouviram, né, temos, gatas? só que nós temos ferramentas
que tira o mentor do papel terapêutico e se torne mais efetivo para atuar nessa crença sem se tornar um terapeuta. Hum. E ele consegue atuar na crença dessa pessoa, desse líder, com dificuldade de relacionamento interpessoal e relacionamento social, liberando isso e vai ter um reverberar aonde? Em todas as áreas da vida desse cara. Ou dessa mulher que está ali como líder, né? Independente se for um homem ou uma Sim, mulher que está ser sendo. humano. Dessa pessoa que está ali nessa mentoria. O fato de você ter liberado uma informação limitante não vai ser liberada somente naquela atuação como líder, não. Vai reverberar nas outras áreas. Você tem que imaginar que a vida do ser humano, quando você está fazendo uma mentoria, é como uma teia de aranha. Tá tudo interligado. Não, eu também acho. Então, é Acho isso que na impossível não estar. mentoria, na metodologia, precisa ser compreendido. Não atuar como terapeuta, mas existem ferramentas que te tiram do papel terapêutico para ser efetivo, mesmo atuando em crença. Isso eu ensino. Trabalho justamente com isso. Né? A minha especialização, esses 19 anos, foi justamente trabalhando com crenças. A minha maior especialização é crença e padrão limitante. Porque é o que eu mais Hum. faço de liberação na minha própria vida. Eu libero na minha vida todos os dias padrões limitantes. Então, por isso que eu me tornei mentor de muitos mentores, para ajudar eles a trabalhar justamente isso. Olha que louco. Né? Então, por quê? Vou Por dar uma viver esse olhada. processo. Então, você fala que todos os dias você. Todos os dias eu passo por isso. Olha Então, aqui. um padrão Você limitante. imagina aquele que não tem esse conhecimento. Exato. Então, Ferrou. às vezes está aí um mentor, ele está aí com um cliente e acha que, liberei a crença aqui. Não, não liberou. Não é simplesmente trabalhar agora, eu não consigo trabalhar com pessoas. Né? Quando você trabalha crenças, por exemplo, agora você tem que atualizar o sistema interno dessa pessoa, as configurações dessa pessoa. Você achou uma configuração desatualizada. Ah, achou o fio do novelo aí. Achou um DOS aqui. O dose é foda. Achou um sistema operacional desatualizado. E aí o que você vai fazer? Agora eu preciso atualizar esse computador, não preciso? Você vai dar praticamente uma formatada nessa área. E aí, Ah. você pega essa informação, tem como anular uma crença limitante? Não, Não! não tem. Puta papagaio. Pra não falar outra coisa. Não, seria um palavrão de muitos mesmo, porque não tem como. Ela faz parte de você. Quanto dessa crença limitante fez você desenvolver habilidades essenciais na sua vida? Agora você vai ter que morrer com ela, gente? Não é morrer com ela. Ela é limitante por causa do seu objetivo de hoje. Por isso que ela é limitante. Você considera ela limitante hoje porque diante do que você quer alcançar, ela não pode te servir mais. Mas até agora ela não foi te limitante. Inclusive, ela te trouxe até aqui. Será que ela foi tão limitante assim? Sem ela, quem você seria? Você não sabe. Exatamente. Então ela faz parte de você. Então dê Não tem como a pertencimento a gente ela. julgar. Não. E ela tem uma informação positiva genuína. Ela te protege de algo. Ela quis te proteger de algo pela existência dela. Mas se Então, a pessoa tem uma crença limitante de mas esse é o problema. Será que é a crença que é limitante ou é o meu comportamento que é limitante? Lembra da água? O que é Não, limitante aqui? É o meu não. Mas comportamento tem ou a pessoas minha que têm intenção? uma Então, escassez que eu conheço. Pelo mas aí vamos amor. entrar nesse assunto, mas grava essa informação. O que foi Ah, limitante naquele momento da água? O meu movimento ou a minha intenção de te oferecer a água? o movimento. O movimento. Então, a minha limitação é meu comportamento, Hum, tá? Escassez não é a limitação, é a forma como eu chamo a limitação. Isso aqui é racional. Escassez. Qual é a emoção que está por detrás de uma crença de escassez? Posso te falar. Sentimentos. Sentimento de impotência, sentimento de incapacidade, sentimento de inutilidade no mundo. Essa é uma pessoa que está totalmente desconectada com a nossa. vida. Jura tudo isso? Uhum. Pessoas que têm sentimento de escassez têm sentimento de ser inútil, sentimento de impotência, sentimento de incapacidade. E aí vive insatisfeito e vive numa situação de insuficiência. Porque nunca estou satisfeito também. Então agora estou trazendo algumas questões terapêuticas para vocês. O que é essa questão de escassez? O que traz esse movimento de escassez? Esse é o problema.
Será que é a escassez que é o problema ou é o nome que eu estou dando que é escassez? Não, vamos mais fundo. Não, pessoal, tem Então, escassez. mas a escassez é o comportamento. E o comportamento? Então, mas é isso que eu quero te dizer. Vamos lá. O comportamento é escasso. Separa o comportamento agora. Comportamento está aqui, certo? Certo. O que que gera esse comportamento de escassez? Sentimento de inutilidade, sentimento de impotência, sentimento de É o incapacidade. sentimento dela. E qual é o movimento Tá. dela? E aí faz com que ela tenha ações de escassez. O que que é ações de escassez? Fala que eu não mereço, que eu não posso, eu não quero isso, isso não é para mim. A comunicação é comportamento, Então, não é crença ainda. Agora, eu vou te levar na crença. Eu vou te levar na crença. Aprofunda. Quando você tem comportamentos de escassez, como você se sente? não, eu não tenho. Pega uma pessoa, provavelmente ela se sente sozinha, novamente inútil, incapaz. E aí o que que ela faz quando ela está no sentimento de inutilidade e impotência? O que que uma pessoa normalmente faz quando ela está num sentimento de impotência ou incapacidade? Ela se afasta daquilo que ela acha que ela não pode. E aí o que que você fala? Eu não mereço, sou escasso. Mas qual é a emoção por detrás disso? Pode ser raiva, pode ser tristeza, pode ser indiferença. Eu trabalho na crença, é a emoção, não é a fala. Hum, Quando eu trabalho assim, nossa, vou trabalhar uma crença de não merecimento. Olha para o mundo. Isso não resolve. tá. Então, não merecimento não tem nada a ver com escassez. Pode ter Porque e elas são pode muito não ter. São parecidas. parecidos, mas aí é o nome que cada um dá. Isso é só Mas é nome. só nome, mas é o mesmo É o sentimento mesmo dos sentimento, dois. pode ser o mesmo sentimento. Só que qual que é o problema aqui? É tristeza. Eu trabalho, então, é a emoção. Esse nome, não merecimento e escassez, eu não trabalho porque isso é comportamento. Então, mas precisa arrumar esse comportamento. Então, aí agora que eu te falo, o que que é limitante? É a crença ou é o comportamento? Comportamento. Exato. Sabe por quê? Porque aqui foi a forma como eu aprendi a lidar com esse sentimento de raiva ou tristeza. Hum, E aí, a raiva ou a tristeza que há dentro de mim, por causa de um contexto que talvez eu vivi na minha vida, as nossas emoções, elas são muito funcionais. Elas têm uma função extremamente positiva na nossa vida. E elas estão no nosso inconsciente porque elas trabalham pela nossa sobrevivência. Elas trabalham para proteger a nossa vida, as nossas emoções. Tristeza, raiva, alegria, indiferença, desprezo, espanto. Então, são emoções, essas são emoções. E dessas emoções é que nós escolhemos dentro da nossa cachola como agir no mundo. E aí a nossa escolha de comportamento que é limitante. Porque é a nossa interpretação sobre essa emoção que se torna limitante. Porque se eu entender a verdadeira informação da minha emoção, eu posso atualizar o meu campo de informações de como ser mais eficiente na vida. Porque se você olhar para a tristeza, talvez ela esteja defendendo um valor importante para você. E ele falou: nossa, mas sendo escasso, tendo esse comportamento de afastamento, eu estou sendo efetivo em defender esse valor? Eu falei: não, porque eu estou sendo contra esse valor. Então aí você começa a ter umas noções melhores, ter maior consciência. Então, a crença limitante, quando um mentor quer trabalhar a crença limitante, ele quer justamente trabalhar isso. Nossa, aqui tem uma crença de não merecimento. Deixa eu expandir a mente dele. Não vai ajudar, porque uma crença, ela não é criada de forma racional. Como é que você vai querer lidar com ela de forma racional também? Ela é emoção. excelente. Então, existe método, existe profundidade naquilo que a gente pesquisa. Então, uma mentoria, ela precisa obedecer métodos que gerem profundidade no resultado de uma pessoa. Então, a gente não segue senso comum. Perfeito. Uma outra coisa, você desenvolve também Uhum. algum tipo de treinamento que seja individual. Sim, sim, sim. Então, Como assim? Vamos. vamos lá. Eu sou então, Andrômeda e quero montar um treinamento Uhum. Sim.
e quero que esse treinamento tenha a minha cara Sim. Legal. e que ele tenha tal resultado e chegue a ter uma um reconhecimento por isso. Sim, sim. E já é um outro trabalho também de mentoria de treinamentos, que é fazer com que a história de uma pessoa se perpetue através de treinamentos na vida de outras pessoas. Quando nós falamos de treinamento, existe muito do mesmo no mercado. Sim, porque acaba sendo uma repetição de ferramentas, Sim, teve um tá? pai dessa história toda, uma surrogata, e depois aí veio, Não né, necessaria não, nem necessariamente ele não, porque o que o Masaru pelo IFT prega é justamente fazer da sua história, pegar as dinâmicas e você colocar o que ele chama do camarão vermelho, por causa da metáfora que ele conta da paeja dele, né, que seria sim, a sua cereja do bolo, mas pegar é aquela difícil dinâmica, você né, colocar uma cereja, porque a maioria que eu e vejo é mais do traduzir. mesmo. Só que é isso que nós do IFT lá, fazendo parte desse processo, ensinamos os treinadores também. Falar: "Ó, tá vendo essas dinâmicas? Pega isso aqui, mas traduza do seu jeito, com a sua história". Mas Porque é um muito mais treinamento fácil, né, porque você não precisa claro. pensar, Por isso que a já gente tá não entrega script pronto. pronto. Por isso que a gente não entrega script pronto. Por quê? Se lá entregasse script pronto o tempo todo, seria só mais repetição. Então a gente ensina o treinador a pensar. O treinador tem que aprender a pensar. Por que isso? Na mentoria de treinamento, o que eu faço? É justamente conhecer a sua história, as suas superações, os seus desafios, porque o seu treinamento ele vai ser baseado nisso. Você vai falar para pessoas que são reais como você. Então Então, você vai falar da sua verdade. Dinâmica eu ainda não escolhi. Dinâmica eu ainda não escolhi, tá? A primeira coisa que nós vamos formatar é o seu método baseado na sua história de crescimento, na sua história de superação. E dentro dessa sua história, desenhar como agora nós solucionamos essas superações dentro do conhecimento que você tem hoje. E aí a gente pega os conhecimentos. Eu vou trabalhar crença. Eu vou trabalhar perfil comportamental. Eu vou trabalhar coaching. Eu vou trabalhar desenvolvimento de objetivos. Que seja. Isso aqui é ferramenta, é conhecimento, é fundamento. Mas a metodologia ela já foi desenhada na sua história. Ela já tem um método. E aí agora eu pego as dinâmicas e adapto a cada circunstância que ela seja efetiva naquela circunstância do treinamento. a pessoa tem suas habilidades, porém, ela não consegue passar isso para um papel ou desenhar um treinamento, porque eu não acho que seja uma coisa fácil. Se Não, fosse não é. fácil, Não é fácil, não é. todo mundo tá fazendo. Não, não é fácil mesmo. Não Não é, é, eu tenho certeza que não. não é. É É super justamente por isso que complexo. existe aqui o Bruno Mentor para ajudar aquela pessoa. Exatamente. Por isso que eu tô aqui, né, que eu vou comprar a mentoria dele, pagar em 12 vezes, Casas Bahia. Então, a gente não consegue colocar, eu tô dando um exemplo meu, tá? Eu não consigo colocar isso no papel. Sim. Eu vou te falar, qual E é, sabe, várias pessoas eu acho que têm a mesma dificuldade. sabe qual é a maior dificuldade? Hum. As pessoas querem desenhar uma metodologia pronta, já tirando da cabeça, colocando no papel já em ordem. É impossível, Então, gente. esse já é o problema, porque a sua cabeça já está cheia de informações. Aí você quer colocar num papel em ordem, que Ah, nem ordenado na cabeça está. Então, existe também um método que pelo menos eu utilizo, que funcionou para mim e funciona para todos os meus mentorados, que é: eu preciso esvaziar a sua cabeça. Não se monta um quebra-cabeça sem enxergar as peças. E aí a gente quer montar um quebra-cabeça sem nem enxergar as peças. Esse é o maior problema de muitos treinadores. Já quer criar uma metodologia já em ordem, tirando da cabeça e colocando em ordem. Outro problema ah, é criar treinamentos baseados em dinâmicas. Aí ele cria lá, coloca um monte de dinâmica e ele não sabe o que fundamenta. Aí viram mais do mesmo. Só que qual que é a ideia? Se quer criar alguma coisa, quer criar uma metodologia, primeira coisa, esvazia sua cabeça, coloca tudo num papel. Todas as ideias, mesmo de forma desorganizada. mas tira da cabeça, Tira, entendi. enxergue as peças do quebra-cabeça. Quando você ganha um quebra-cabeça, uma caixa de quebra-cabeça, que é a primeira coisa que você faz? Vê todas as peças. E Começa a vira elas. separar, E é. separa. E aí depois você vai montando. É assim também para montar um projeto. É assim também uma mentoria.
Você precisa enxergar as peças. Ótimo. Sinal Caso que contrário, você não então tem resultado. você atua no individual, você atua na empresa e você atua também em montar projetos. Sim, sim, exatamente. Ajudo profissionais a montarem seus projetos como mentor de treinadores. Atuo como mentor de empresários, né, que é a mentoria mais individualizada. E atuo como mentorias de mentores, formando mais em grupos dentro das formações que eu ofereço também. Bom, então, se, por exemplo, se você quer montar um projeto, quer trazer a sua metodologia, quer criar uma mentoria, precisa sim de um mentor. E eu vou te falar uma coisa. Existem muitas pessoas, inclusive eu recebi uma ligação hoje, um cara muito expert, sabe montar treinamento, já participou de muitos movimentos de treinamento. E hoje ele me disse, Bruno, eu sei, mas eu preciso de alguém que tenha uma visão de fora para me ajudar a ter uma visão melhor para isso. E me indicaram você. Eu ia Então, falar e é isso, justamente isso. Bruno. Precisa ter uma visão Tem que vir de um uma pessoa terceiro dissociada. De uma pessoa dissociada. que não tem sentimento por aquilo. Não, assim, Exatamente. ele é neutro. Então, seja um empresário, seja você um mentor, seja você um treinador que quer colocar movimento real, quebrar os padrões que estão te limitando hoje para gerar um resultado, busque um mentor que faça uma metodologia real para fazer isso acontecer. É isso que tem que ser feito. Arrasou. Quanto tá custando sua mentoria mesmo? A mentoria? Quanto É. é que tá custando? Falei, depende. Para qual área? Montar um treinamento, meu filho. Lógico. Não é caro ter um mentor, porque todo mundo tem essa noção que para ter um mentor custa-se muito caro. Bom, o caro é muito O caro é relativo. É relativo, muito é isso que eu ia falar. relativo, né? É muito Então, relativo. assim, o que Que é é barato caro para hoje, um, é né? caro para eu acho que tem Eu que pensar gosto como de, investimento. eu gosto de pensar daquela forma assim, o que é caro hoje? Caro é você ficar num movimento onde você não consegue sair daquilo que você não está limitado. Caro é você ficar buscando alcançar um objetivo e não sair do lugar. Caro é você se acomodar. Caro é você se conformar achando que não tem saída. Isso é caro. Porque quando você vê uma empresa ou um profissional que se conforma, ele não sobe. Porque o mercado continua subindo. Ele tende a cair. Porque o mercado sobe e ele não tem para onde ir. Porque ele se conformou. Caro é ficar onde está e não buscar novas soluções. Isso para mim é caro. Tá. Aí a pessoa também tem uma outra deficiência, que, ao meu ver, que é a falta de humildade, porque ela já acha que está num nível aqui que ela não precisa. Siga Aí em eu acho paz. Siga em e vai paz. se lascar. Não, mas não pode. É aquela questão assim. Às vezes a gente tem que dar um cutucão para dizer: olha, Existe uma coisa assim. você chegou até aqui, porém você está precisando de outros conhecimentos que você não tem. Isso é, eu posso chegar e ajudar a gerar uma consciência. Mas É eu a não posso consciência. mostrar a essa pessoa algo que os olhos dela não estão prontos para ver. Não, talvez não é que os olhos também não estejam prontos, Bruno. Pode ser que ninguém tenha mostrado, ninguém Sim, tenha sim, sim. dito. Aí essa é a questão, isso é interessante. Então é E é uma aí outra onde nós história. atuamos. É aí onde nós atuamos em quê? Isso acontece com todos, tá? Mercado, marketing digital é assim, as pessoas não sabem nenhum problema, não é isso que a gente faz para elas. Deixamos elas conscientes do problema. Mas eu vou te falar uma outra coisa. Quem tem 40 a mais tem muito mais dificuldade de entender todo esse movimento que acontece nesse digital, que você precisa ir para o digital. Blá, blá, blá. Sim, sim, Então sim, a sim. gente tem uma deficiência. O que que eu digo assim, quando eu falo digital, é da mesma forma que aparece uma propaganda da Polishop. A Polishop, ela não te oferece um produto. Ela mostra para você que você precisa de algo porque está te faltando. Ela cria uma falta na sua vida. Então ela te Excelente. gera uma consciência, certo? De algo que você não sabia que precisava. Então, da mesma forma, é assim com outras pessoas. Se eu pudesse falar aqui com todas as pessoas, o que que eu falaria com elas? Presta bem atenção hoje numa área da sua vida que você sente que está pensando hoje, mas não está conseguindo mudar. Aquilo que você muitas vezes fez de Olha tudo, para lá. mas não conseguiu fazer nada até agora.
Pensa naquelas circunstâncias que você martelou, 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 buscou se movimentar até o ponto, vai, não adianta mais. Ou em alguma situação que você sente assim, não adianta mais mexer aqui, sabe? Isso aqui não vai dar mais nada, já fiz de tudo. Pense em todas as situações em que você sentiu que você não podia fazer nada de diferente. Sabe por que você não pode fazer diferente? Você está usando a mesma estratégia e mentalidade. Esse é o problema. Você precisa de pessoas que tenham uma visão um pouco diferente de você. Por isso, pessoas procuram mentores para te ajudar a ter uma estratégia diferente. Não quer dizer que é impossível. Somente você que está olhando com a mesma forma de sempre. Então precisa ampliar isso aí. Precisa atualizar essa cachola aí um pouquinho, tá? E quando eu falo atualizar essa cachola, é algo que eu faço todos os dias também. Então é um Que não convite que eu adianta você faço. pregar A todos os e não momentos nós fazer. precisamos fazer isso. Nos atualizar. Então, assim, nós às vezes nos acomodamos nos resultados da vida. E aí a gente fala, eu estou bem aqui nesse resultado. Aí você está sempre fazendo da mesma forma. Mas esse fazer da mesma forma é o que você repara que são as suas limitações também, daqui a pouco. Porque esse da mesma forma não vai te fazer crescer. Esse da mesma forma já te levou onde você podia ir. Não, já foi no teu máximo. Exato. Então, para isso, Não você vai precisa sair. atualizar. Então, quando nós Pode falamos tomar assim, aguinha. gerar consciência, olhe para as coisas que você está se acomodando e não está alcançando resultados diferentes. É justamente aí que está o ponto de evolução. E eu falo mais, para nós 40 a mais, que a gente tem uma deficiência, e tá tudo ok, nós estamos correndo atrás desse prejuízo, de não. Assim, a nossa era muito mais do Sim. físico, de, de, de empresa, de papel, de pessoa aqui, de olho no olho, de mandar funcionário fazer uma coisa, Aham. o outro. Mudou, a história mudou, o game mudou. Então hoje você tem um espaço muito reduzido, com pessoas trabalhando para você em home Em office, em casa, assim. casa, e te trazendo resultado. Exatamente. E Então, continua. isso para nós, vou te falar, é muito difícil de absorver. Tem que estar a cabeça muito. Eu sou do modelo Tá. tradicional ainda, também. Eu Que entendo bom, então você exatamente consegue isso. entender. Eu entendo exatamente isso por vir justamente de indústria que não se acostumou a isso. A família, tá vendo a minha configuração? Veio dos meus pais que não sabem disso também. Ó, a minha programação é a programação que veio deles ainda. Então, a todo momento eu estou me atualizando. Mesmo sendo 40 menos, me exige Não, o atualização. espírito é de 60 a mais, desculpa. Me exige uma atualização, porque eu estou num mundo onde tudo converge. Eu não posso achar que é só o que é da inovação que existe. Não. Até porque a inovação existe pelo antigo que ainda está presente e o antigo que levou a essa inovação. Eu tenho que respeitar o todo. E, eu estou falando com 40 a mais, eu digo o seguinte: foram vocês que fortaleceram tudo isso e geraram esse movimento. Porque vocês trouxeram essa evolução, é a partir de vocês que vem. Sim, Então, assim, eh, a o gente que eu veio posso primeiro. dizer Aham. é atualize o DOS. E eu atualizo o meu DOS. Eu estava no DOS, a todo momento eu estou me atualizando. Recentemente eu dei uma aula aí falando de uma atualização, inclusive foi o quê? Semana passada eu dei uma aula falando sobre isso. De uma atualização que eu fiz desde quando eu nasci. Cresci com uma informação e eu atualizei essa informação há 30 dias atrás. Meu pai. Então, assim, é uma coisa que a gente faz ad eterno. Até o final da nossa vida, estamos nos atualizando, porque a nossa configuração ela é diária. A tudo que a gente quer alcançar na vida, assim, não existe limite E para se nós. acumular dá ruim, viu? Não acumula não. Ah, Vai fazendo, vai fazendo. nem que seja um pouquinho por dia, Exato, tem que fazer, porque senão depois dá um ruim. exato. Faça, né, aquele fácil. Quando a gente fala dos passos de formiguinha, que seja o passo de formiga, mas o movimento continua. Doses homeopáticas. Exato. Todos os dias tem que ter. Sabe? Não Então, assim, adianta. vale. O que eu acredito é que não existe limite para crescimento de ninguém. Não existe limite para crescimento de ninguém, Ótimo. tá? Isso não tem Ent idade, é nem isso.
condições físicas ou psicológicas, tá? Existe um pressuposto que eu quero, talvez este seja o pressuposto que eu quero que todos E entendam aqui. nem classe social. Não, não existe, não existe. Então, um dos maiores princípios que eu carrego dentro da PNL que ela me ensinou, todos funcionam perfeitamente. Do seu jeito de ser. Então Da sua visão. não existe limite para ninguém. A única pessoa que pode colocar limite, aí eu falo para você, a única pessoa que pode colocar limite na sua vida é você. Cuidado com aquilo que você coloca, então. Limítrofes, acorda. Deu ruim, hein? Tem vários E é isso. que colocam. Instagram, Bruno. Bruno Ferreira PNS. Aqui, né, amor? Toca Então, essa. Instagram, @Bruno Ferreira PNS. Lá eu contribuo com bastante conteúdo, auxilio treinadores, dou conteúdo da vida também, falando de PNL. Vale a pena, vai lá, vai ser um prazer ter você seguindo. Mentor, tanto de carreira solo como de empresa, e também para você que quer montar o seu treinamento. Então, ele também faz isso. Então, é um Severino, gente. Faz de tudo, de A a Z. Simples assim. Com método. Com método, bem claro. Não é o picareta aí de plantão, que a gente já sabe, acabou de se formar, já sai falando que é mentor, ainda vem com livro. Ai, é isso que acontece aqui. Verdade seja dita, porque tá gravado, todo mundo sabe. Bruno, obrigada, amor. Eu que Seja sempre agradeço. bem-vindo. Volte, porque a gente precisa de conteúdo. Conta comigo, o que precisar, dentro daquilo que eu tenho para entregar. Estou aqui pertinho, venho sempre. Pertinho, gente, ele vai dar um descontinho de 50% para quem fechar. Mentira, mas ele vai dar um descontinho para quem falar assistir o Bem, podcast. se assistiu o podcast, vem, tem condição especial, temos turmas aí, tem muito movimento, tá? Pra galera toda. E like, gente, porque vocês não estão com o dedo quebrado, né? Que eu saiba. Se tiver dessa mão, usa da outra. Usa o dedão. Pega do filho, do marido. Sabe o que eu gosto de dizer? Se existe aqui uma contribuição, tem que existir uma partilha, certo? Qual é a partilha do lado deles? Clica no like, vale a pena, porque esse é um movimento que faz crescer. Se não for por mim, por ele. Obrigada. Estamos aqui novamente.